Desde 2008, a música passou a ser disciplina obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil. Os ritmos, os instrumentos musicais, músicas regionais e folclóricas fazem parte dos conteúdos apresentados, ampliando a bagagem cultural dos estudantes. Mas como será que anda a formação dos professores e o desenvolvimento dessas aulas de música? É o que nós vamos conferir no Viva a Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Olá, Lisa, muito boa tarde para você sintonizado pela rádio e pela TV Univale aqui no Viva a Voz. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, @VivaVozUnivale, ou então pela página do Facebook Viva a Voz Univale e pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto nós convidamos a professora Mônica Uriarte, que é a coordenadora do curso de música aqui da Univale e também professora de música, é claro. Tudo bem, professora? Bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Lisa, é um prazer estar aqui, Bruno, e mais uma vez agradeço, é sempre muito bom estar com vocês e principalmente poder falar um pouco desse trabalho que nós realizamos aqui na Univale. Mônica, vamos começar entendendo um pouquinho o papel da Univale, né? De que maneira a Univale participa da formação dos professores que atuam na musicalização infantil? Então, na verdade, o nosso curso, hoje ele tem duas possibilidades, o curso de música, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é o curso de formação de professores, né? E, então, assim, é a escola em Itajaí, né? E uma das poucas de Santa Catarina, nós temos apenas 4 cursos de música em Santa Catarina, que formam esse profissional que vai para a escola, né? E que vai trabalhar não apenas na musicalização infantil, mas assumir isso que você acabou de dizer, né? Que é a ideia de que a música volta aos currículos escolares e isso significa em toda a educação básica. Muito bem, de que forma essa educação para as crianças contribui com as crianças? Que vantagens elas trazem? Então, Bruno, aí é uma coisa... Lucas, desculpa. Tudo bem. É algo assim que nós, dentro do curso, nós discutimos muito, né? Porque existem diferentes teorias, né? A música deixa a criança mais inteligente, estudar música facilita a aprendizagem da matemática, estudar música facilita a sua comunicação verbal. Então, tem muitas questões, estudar música deixa o aluno mais criativo e toda essa situação. Nós conversamos muito no curso, assim, que qualquer disciplina na escola pode ajudar a desenvolver também essas habilidades, né? Então, a nossa ideia é, assim, aprender música é importante pela música, né? Pelo que ela vem nos dizer e que é algo que está na vida de todas as pessoas, né? Todos nós passamos pela escola e, de uma forma ou outra, tivemos música na escola, não enquanto disciplina, mas ela sempre esteve nas festas, ela sempre esteve nas comemorações, no lazer da escola, na educação infantil extremamente presente, né? Então, nós entendemos que ela é uma área do conhecimento e, como tal, ela merece esse espaço, né, que ela já teve no Brasil, na história do Brasil, por várias vezes a música já foi obrigatória. E ela acaba, né, até em função da nossa imensa territorialidade e do pouco número de professores formados, então, a lei acaba não se efetivando. Então, agora nós estamos querendo apostar que nós estamos vivendo um momento de muitos cursos no Brasil, né, e que nós possamos, então, dar conta desses primeiros editais que estão sendo lançados. Bacana. Então, pelo que você já está apontando, ainda não existe realmente a adoção dessa disciplina como deveria estar ali prometendo a lei, né, Mônica? Mas o que caminhos você vê para que isso possa acontecer? Como é que você vê a música como disciplina curricular aqui na nossa região, por exemplo? Então, eu estou bem satisfeita, na verdade, na nossa região, né? Nós temos um grande exemplo, que é Florianópolis, que desde 2007 tem música na escola enquanto disciplina. Então, é a capital do estado, isso nos ajuda e é uma grande referência para o Brasil todo, na verdade, né?
E com relação a essa lei, ela é de 2008, foram dados 3 anos para que as escolas, então, pudessem se adequar, né? E esses 3 anos encerraram em 2011, mas no ano passado nós já começamos a sentir, assim, alguns movimentos, né? Tanto a Secretaria de Educação de Itajaí como de Balneário Camboriú já lançaram editais para professores de música, né? Eu estive junto às 2 secretarias trabalhando nas diretrizes curriculares para essa disciplina, né? Então, assim, já existe um movimento, nós já temos alguns formados, egressos do curso, atuando dentro dessas secretarias e alguns outros em projetos. Então, alguns nas disciplinas e outros em projetos de bandas, de fanfarras e de projetos de contraturno que algumas escolas têm. Muito bem. E aqui, através da Univale, quais são os projetos que são realizados graças ao curso? Então, aqui no curso, né, na verdade, nós temos vários cursos de extensão, então, oferecendo aulas de música para todas as pessoas interessadas, não apenas da comunidade interna, mas para a comunidade externa também. E sobre a musicalização infantil, que, né, hoje é o assunto principal, nós também estamos oferecendo um curso que terá início agora, né, provavelmente no 2º semestre, para crianças de 3 a 10 anos. E ele acontecerá aqui no bloco D8 da universidade, aberto também a toda a comunidade. Como faz para... Já vamos saber de tudo. Como faz para se inscrever, Mônica? Então, as inscrições elas podem ser feitas através do e-mail musica@univale.br. Na verdade, não necessariamente a inscrição, mas as informações, né? E as inscrições, nós gostaríamos que elas fossem feitas pessoalmente, até para que nós possamos conversar um pouco com esses pais ou com essas crianças, para saber, né, o que eles esperam do curso. Então, a inscrição pode ser feita no setor de arte e cultura, que fica ao lado do teatro, né, Adelaide Conder, ou aqui no bloco D8, no curso de música no 1º andar, sala 207. Opa, bacana. Mas isso é um curso de extensão, então, né? Então, qualquer pessoa, independente do que está fazendo na escola, pode vir aqui, até para aqueles que querem já se aprimorar um pouquinho na música. Você acha que a partir dos 3 anos já dá para sentir os talentos musicais, vamos dizer assim? Ou então aquelas pessoas que já têm aquela influência na música e que merecem ser incentivadas aí para essa área, né, música? Então, eu acho que a idade é super favorável, né? Na verdade, nós temos no Brasil, em Curitiba especialmente, um grupo muito grande que trabalha com música para bebês, né? Olha. Então, já começa um estímulo muito antes, isso as alegra, as acalma, então tem resultados bastante significativos. Mas nós entendemos que essa faixa etária dos 3 anos é a faixa, é a idade da brincadeira, é a idade da ludicidade, e o instrumento tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento nesse processo. Então, nós imaginamos que é uma idade, sem dúvida, muito produtiva, né? E que nos interessa muito também enquanto curso, porque a ideia é sempre que nós estejamos juntos, né, no planejamento dessas aulas. É uma acadêmica nossa, quase formanda, quem vai ministrar as aulas, mas a ideia é que, especialmente eu que sou professora de metodologias em educação musical, então vou estar próxima do planejamento e buscando também, né, aprimorá-lo. Professora, aproveitando, explica para a gente como vai funcionar a metodologia dessas aulas. Na verdade, a ideia da musicalização é um primeiro contato que essa criança vai fazer com a música, né? Então, é muito interessante porque muitas vezes em escolas de música, os pais chegam, eu acho que o meu filho gostaria de tocar violão. Porque muitas vezes é o instrumento que ele tem acesso, que ele conhece, né? Que é mais usual no seu grupo familiar, enfim. Então, a ideia da musicalização é dar a essa criança a oportunidade de conhecer diferentes instrumentos, de manuseá-los, de perceber a sonoridade, né, a técnica. Lógico que ainda não vai ser uma técnica apurada, mas a ideia é que, passando por esse processo de musicalização, onde ele trabalha o movimento corporal, compreende o ritmo a partir do corpo, das palmas, dos instrumentos de percussão, depois começa a
trabalhar com a flauta doce. Então, nós entendemos que esse é um processo que vai fazê-lo buscar um instrumento mais tarde com muito mais garantias, né, de acerto, ou seja, um instrumento que ele gosta da sonoridade, um instrumento que ele se sente à vontade com relação ao tamanho, ao peso. Então, isso tudo é muito importante. Então, esse processo inicial, nós entendemos como essencial para que ele goste de música e não para que ele se veja forçado a tocar. Professora, e falando agora de gosto musical, tu acha que é algo hereditário o gosto musical ou a criança desenvolve seu próprio gosto? Então, eu não posso te falar sobre gosto musical, mas eu acho que o que é, se não hereditário, mas é muito propiciado pela família, é a oportunidade de conviver com música, né? Então, gostar de música é algo que a família pode interferir significativamente. É lógico que as primeiras audições que essas crianças vão fazer também vão estar muito relacionadas com o gosto familiar, porque são os pais que vão manusear os equipamentos, né? Ou cantar para os seus filhos. Certo. Agora, vai chegando um determinado tempo que nós vamos sentindo, assim, eu tenho, por exemplo, um sobrinho de 5 anos, ele já escolhe as coisas que ele quer ouvir. Olha. Né? Então, começa, não quero esse CD, quero aquele. Então, a gente vai percebendo, assim, que eles também, mesmo ainda bastante novos, né? Mas eles também vão tendo os seus gostos musicais, ou seja, eles têm preferências, né? E isso é bastante interessante que ele vá desenvolvendo e que ele também vá mostrando as coisas que ele gosta. Não, acho que você já foi muito clara ao defender a música como uma área de conhecimento que merece respeito, atenção e tudo mais, né? Sim. Agora, não dá pra gente deixar de lado uma informação que eu tenho. Por exemplo, a sua família é toda musical, né, Mônica? Você, conta um pouquinho da sua relação com a música. Você teve interferência da família, já que vocês estavam falando sobre isso, até que ponto a família pode estimular, pode realmente fazer com que surja o interesse ali. Como é que foi um pouquinho? Seus filhos são da música também, enfim. Então, a minha história é engraçada, assim, porque eu não venho de uma família musical, diferente do meu marido, né, que vem de uma família musical, o avô tocava, ele começou a tocar muito jovem junto com o avô e tal, né, e depois passou a cantar, enfim. E eu comecei a estudar piano muito cedo, né? Mas o meu pai não toca instrumento nenhum, a minha mãe também não. Eu tinha um tio que tocava muito bem, mas também não era um tio com o qual eu convivia, né, cotidianamente. Então, eu comecei a estudar piano muito cedo. E por quê? Qual foi o teu caminho para chegar? Você que escolheu? A minha mãe. Eu acho que assim, a minha mãe, porque eu comecei a estudar, eu tinha 4, 5 anos de idade, então ela me levou. Entendi. Né? Mas era algo que eu gostava, eu estudei piano muitos anos e sempre gostei de cantar na escola. Então, eu lembro, assim, de participar de vários corais, mas, por outro lado, eu tive uma infância bastante movimentada, porque meu pai é funcionário do Banco do Brasil, nós moramos em várias cidades, então eu lembro assim que eu mudava de cidade, a primeira coisa que a gente procurava era um coral para cantar e uma escola de música que eu pudesse continuar estudando piano, né? Então, a minha história, ela foi se construindo, né, a partir de uma família, lógico, que sempre apoiou, mas que necessariamente não era um estímulo musical, né? Mas sempre me levaram para ouvir também, sempre tive acesso, digamos assim, à rádio, a ouvir música, isso é uma coisa que se fazia na minha casa também. Tá? E com o tempo, sem dúvida, fui, né, me afeiçoando cada vez mais, e daí casei. Conheci o meu marido no coral universitário. Que, aliás, é o professor Mário de Arte, já que estamos citando, vamos nominá-lo aqui. O conheci num coral universitário. E daí, lógico, os nossos filhos, sim, super influenciados, né? Desde pequenos, cantando e tocando. E hoje o Lucas, que é o meu filho mais velho, faz música também, está fazendo mestrado nesse momento em composição. Nossa. E a Sara não é da música, mas né, tá dentro dessa ideia também. Ela faz fotografia, mas toca flauta. Então, acaba, né, eu acho que
de certa forma, influenciando o outro. As artes se encontram. Se encontram. Vamos fazer um intervalo. O tema é música, é a musicalização infantil e a nossa convidada é a professora Mônica Uriarte. Já estamos de volta hoje, conversamos sobre música. Nossa entrevistada é a professora Mônica Uriarte. Nós estávamos falando até agora sobre musicalização infantil nas escolas. Você disse que participou de reuniões para organizar as diretrizes curriculares nas escolas de Itajaí e de Balneário Camboriú, né, Mônica? O que você já pode dizer que vai sair de conteúdo mesmo para ser abordado nessa disciplina? Então, na verdade, é bem importante enfatizar, né, que essa música da escola, ela é uma ideia, né, de música. A ideia também é buscar que esses alunos ouçam repertórios diferentes daqueles que muitas vezes eles têm acesso. Então, é importante conhecer o que eles ouvem, valorizar o que eles ouvem, mas ampliar esse repertório, né? Até para que nós tenhamos público para assistir os shows, para ir ao teatro, né? Então, aproximá-los, né, dessa área que é tão comum, que está na vida de todo mundo, claro, que todo mundo ouve, mas que, na verdade, pouco se conhece, né? Então, a escola tem essa função. E o que nós também pretendemos, e que daí não é uma pretensão nossa aqui, né, e nem desse trabalho que eu realizei, mas que é uma diretriz muito mais ampla e que vem, inclusive, da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, da qual eu faço parte, é que essa música da escola, ela não tem a função de formar o instrumentista. Certo. Né? Até porque as escolas não estão preparadas para isso, não tem, né, esse instrumental, e nós não teríamos numa sala de 30 alunos interessados em aprender violão e assim por diante. Claro. Então, para isso, né, para aqueles alunos que possam ser despertados para a música na disciplina, onde nós vamos trabalhar com audição, onde nós trabalhamos com atividades, por exemplo, de percussão corporal, criação de alguns instrumentos, acompanhamento das músicas com esses instrumentos, o próprio cantar, né, de uma forma um pouco mais elaborada, mais afinada. Então, eu acho que são atividades que podem despertar esse aluno para querer, então, buscar um instrumento. E daí o que nós temos aqui também em Balneário Camboriú são as oficinas de contraturno. Então, nós temos alguns projetos, inclusive daí relacionando a Secretaria de Educação, a Fundação Cultural, então oferecendo aulas, daí sim, de instrumentos específicos. Aqui nós temos uma banda, né, filarmônica no município, então, que também oferecem aulas de instrumento. Então, essa aula de música, que ainda está dentro da disciplina de artes, o objetivo maior é mostrar para esses alunos o que se estuda em música, o que é essa área, né? E, claro, com algumas práticas, porque nós costumamos dizer no curso que uma aula de música que não se faz música é uma aula sobre música, mas não de música, certo, né? Então, nós sempre procuramos fazer com que a aula de música seja musical, quer dizer, que ela tenha som em algum momento, que ele sinta prazer em executar, né? Bacana. E falasse agora um pouco desses projetos, as oficinas que tem aqui nos municípios aqui próximo a Itajaí. Eu queria saber como o pessoal pode entrar em contato, para querer saber o que são realmente de oficinas que estão disponíveis. Pode entrar em contato com quem? Então, essas oficinas, eu sei que muitas escolas têm as oficinas, mas imagino que essas das escolas são para os próprios alunos que já estão matriculados naqueles estabelecimentos de ensino. Agora, existe um programa da Fundação Cultural que se chama Arte nos Bairros. Então, eu imagino que a Fundação Cultural possa ser o primeiro local, né, para pedir informações. E nesse Arte nos Bairros nós temos aulas de diferentes instrumentos. Inclusive, vários alunos nossos do curso são professores do Arte nos Bairros.
que então ampliaria, né, digamos assim, as possibilidades de que esses alunos tenham acesso à música. Agora, a gente também não pode deixar de falar, porque você é, afinal, a coordenadora do curso de música, licenciatura e bacharelado, né? Sim. Então, acho interessante, já que a gente está falando de música na educação, vamos falar também de música como profissão, né? E aquela pessoa que realmente quer se voltar para ser um instrumentista, para ser um compositor, enfim, cantor, aonde que a coisa começa a ficar mais específica, né, Mônica? Dentro do curso, como é que vocês trabalham isso, a formação do profissional da música? Então, esse profissional que de imediato ele define que a escola não é o local que ele gostaria de trabalhar, ele já vai entrar no bacharelado, né? Certo. Então, todas as disciplinas da formação do professor estão na licenciatura. Então, ele não tem nenhum tipo de estágio que ele vá fazer, e essa questão do ensino, então, está fora do programa dele. O bacharelado, o nosso, né, que nós oferecemos aqui na Univale, ele tem uma ênfase no instrumento, ele entra para estudar um instrumento, né? Porque também não é possível que ele saia bacharel em música genérico, em música o quê? Certo. Né? Então, nós hoje temos 5 opções. Ele pode se inscrever em violão e guitarra, bateria ou percussão, flauta ou saxofone, canto, contrabaixo. Faltou algum? E piano, 6. Certo. Uhum. Esqueci. Então, são 6 instrumentos, né? Então, ele vai focar toda a técnica e vai trabalhar um repertório em cima desse instrumento que ele escolhe já quando ele ingressa. Ele faz uma prova teórica e prática desse instrumento, porque nós também não podemos ter no bacharelado um aluno que não tenha uma iniciação. Então, ele tem que vir com uma técnica, né, por mais que não muito elaborada, mas ele tem que ter um certo repertório naquele instrumento, porque ele vem aperfeiçoar, né? E o nosso curso também tem um eixo, que eu diria que hoje também é um local, pensando profissionalmente, é um local de bastante procura, que é o eixo da produção sonora. Então, nós temos várias disciplinas, né, de prática de estúdio, de equipamentos musicais, onde toda essa questão da produção sonora, da mixagem, né, de como gravar e de como elaborar essa música e de como que esse produto fica pronto, claro, né, e trabalhando dentro da questão dos estúdios, da criação, de jingles. Então, eu acho que daí nós nos aproximamos bastante da publicidade, enfim, né, de outras áreas. Então, o curso também tem esse foco, é um dos eixos do curso. Muito bem, voltando a falar do trabalho com as crianças, a gente sabe que criança junta uma, junta duas, aí fica que a criança já quer brincar, já quer correr para tudo quanto é lado. Como é que quando vai trabalhar com música para crianças, como é que faz para aprender a atenção? Quais as dificuldades que vocês enfrentam? Então, eu não sei se são muitas dificuldades, porque música também tem barulho, então, assim, a gente se entende, né? Nós nos entendemos muito bem, né? É muito bom trabalhar com criança, porque, na verdade, eles têm uma resposta sempre imediata, né? E mesmo as crianças um pouco mais tímidas, daqui a pouco eles se soltam, eles não são tão envergonhados, então, de repente, você está tocando, eles já se movimentam, e se movimentar, né, ao ritmo da música significa que ele está compreendendo que a música tem um tempo, então, isso facilita muito a compreensão. E é muito interessante, nós hoje, inclusive, fazemos parte daquele programa, um programa do Ministério da Educação, que se chama PIBID, que é um programa de formação de professores, né? E nós estamos hoje com 50 alunos nas escolas de educação infantil. É praticamente 70% do número de alunos que nós temos na licenciatura, eles estão todos dentro desse programa PIBID nas escolas de educação infantil. Realizando pesquisas? Dando aula. Dando aula? Dando aula. Ah, que ótimo. Já estão experimentando isso? Já estão. Nós começamos esse projeto no segundo semestre de 2012, e agora, né, em 2014, os projetos foram renovados por mais 4 anos, e nós temos feito coisas muito interessantes na escola, e essas crianças vão, né, passando pela educação infantil, entrando nas séries iniciais, e o PIBID vai acompanhando. Então, nós já temos alunos que há 3 anos
estão sendo acompanhados pelo PIBID dentro da escola, com aulas de música. E na sua opinião, é mais fácil ensinar música para crianças ou para adultos? Depende, eu acho que é fácil ensinar para quem quer aprender, né? Então, às vezes tem adultos com muita vontade e aprendem e nos surpreendem, né? Aprendem muito fácil. O que eu vejo, a maior dificuldade do adulto hoje é que ele dificilmente tem tempo, né? Então, ele tem muita vontade, ele vem para a aula, mas você percebe, assim, que ele desenvolve pouco, porque, na verdade, ele não tem tempo de se dedicar um pouco mais ao instrumento. E a criança, normalmente, se ela tem uma certa disciplina em casa ou na própria escola, então ela consegue achar esse tempo, né? Então, ela exercita mais e isso faz com que ela desenvolva, né, de uma forma mais rápida, enfim. Legal. A gente está quase terminando. Mônica, uma reflexão aqui, então. Você acredita que aulas de música nas escolas, aquela oficial, em que todo mundo deveria ter uma aula de música, a disciplina, pode modificar o gosto musical da população, né? Eu estou falando de coisa muito complexa, porque eu estou falando sobre músicas que tocam no rádio e preferências mesmo, né? Sim. De estilos, de gêneros, enfim. O que você acha disso? Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito piamente, porque na escola nós temos pactos com os alunos, né? Porque cada um vem de um grupo familiar com um gosto, né? E daí nós temos um outro gosto que é instituído pelas faixas etárias, música de adolescente, música desse grupo, música daquele grupo. E na escola nós partilhamos todos esses gostos e esses saberes. E daí nós vamos um pouquinho mais a fundo, né? Mostramos outras coisas, mostramos, por exemplo, como as bandas de rock vão lá buscar na música erudita, na música medieval, né? Os seus temas. Então, eles acabam achando que essa música não é tão diferente assim, né? Que, na verdade, nós estamos sempre revestindo, né? Buscando um som diferente, mas que a música, eu costumo dizer para os nossos alunos, não existe nada na música que não sejam 7 notas musicais e 7 figuras. Então, não parece tanta coisa assim, né? E a forma de combiná-las é que vai dando origem aos gêneros e aos estilos musicais. Bacana. Muito bem, é isso, Lucas. Por hoje é isso, esse é o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa. Obrigada, professora Mônica Oriati, coordenadora do curso de música aqui da Univale. Até o próximo Viva Voz. Viva Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.